Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem pelo nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novos iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Nesse Comunicação S.A., nós vamos falar de cultura organizacional. Mais do que isso, vamos falar do desafio da convivência entre culturas tão distintas como a ocidental e a asiática. No último dia 15 de agosto foi comemorado o Dia Nacional da Imigração Chinesa e, neste ano, o Brasil e China celebram 50 anos de relações diplomáticas em um ambiente de estreita e intensa relação. Maior parceiro econômico do Brasil, o gigante asiático vem investindo pesadamente em nossa economia há mais de uma década, por meio da instalação de empresas chinesas no país que geram emprego, que geram renda, que geram impostos e que também geram negócios, movimentando toda a cadeia produtiva. Mas e a comunicação? Como pega carona nesse ciclo virtuoso, já que fundamentalmente lida não diretamente com questões econômicas, mas com valores, com relações institucionais e sociais, enfim, com a construção e consolidação de reputações? Não que essas questões não estejam presentes nas empresas chinesas, mas há uma profunda diferença no modo de entender e realizar essa dinâmica, sobretudo e principalmente devido às diferenças culturais entre essas duas sociedades. O fato é que esses dois lados estão cada vez mais próximos e, para entender um pouco as dificuldades dessa relação e aonde existem as oportunidades de aproximação, qual é o caminho do meio a ser trilhado para uma convivência harmoniosa e produtiva? O Comunicação S.A. recebe o jornalista Felipe Deschamps Dias, gerente de cultura e comunicação corporativa da State Grid Brasil. Felipe, seja muito bem-vindo ao Comunicação S.A. Muito obrigado pelo convite, Marco. Um prazer estar aqui com vocês para compartilhar aí um pouco com o seu público, com nossos ouvintes, falar um pouco de comunicação e de cultura também, e como que a gente consegue trabalhar isso numa empresa de duas culturas, né? Brasil e China. Felipe, Obrigado pelo vamos convite. começar entendendo um pouco o que é State Grid. Muita gente não sabe, não faz nem ideia do que seja State Grid. Eu queria saber, então, que você explicasse para a gente que empresa é essa, qual é a natureza e a abrangência do seu mercado na China e no Brasil, e que você dissesse para a gente, então, como é que é, desde quando vocês estão aqui no Brasil? Por favor, me dá esses detalhes, esse perfil da State Grid. Então, Marco, a State Grid é uma empresa gigante de energia, uma das maiores do mundo, na China. É a State Grid Corporation of China. E a State Grid Brasil Holding, né, da qual faço parte, ela está aqui no Brasil como um braço, né, da chinesa State Grid Corporation of China, e ela está aqui no Brasil desde 2010. Então, a gente está aqui há 14 anos no Brasil, exclusivamente trabalhando o setor de transmissão de energia elétrica, né? Então, a gente está ali no meio da cadeia, né? Não estamos na distribuição nem na geração, estamos ali só na transmissão de energia há 14 anos, transmitindo boa energia, que é o nosso lema que a gente fala aqui, no Brasil todo. E a gente tem, de lá para cá, nesses 14 anos, são mais de 30 bilhões de reais investidos aqui no Brasil já, e cerca de um pouco mais de 16 mil quilômetros de linhas de transmissão. As principais linhas saem lá da usina de Belo Monte, a BMTE e a XRTE, né, trazendo grandes blocos de energia em ultra alta tensão aqui para a região sudeste e centro-oeste do Brasil. Essa, em grandes linhas, é a State Grid Brasil, né? Aqui no Brasil são cerca de 1.000 empregados. A sede fica aqui no Rio de Janeiro, aqui no centro nervoso aqui do Rio, na Presidente Vargas,
e a gente tem aí 7 regionais espalhadas pelo Brasil, onde tem as nossas subestações e as subestações de energia, né, que ligam todas, que interligam todas as nossas linhas de transmissão aí no Brasil. Atualmente são 25 concessionárias de energia, duas eu já falei aí, né, a XRTE e a BMTE são as principais, mas são 19 concessionárias próprias, né, e outras 6, né, em joint ventures com outras empresas aí de energia do Brasil. Em grandes Na linhas, China, essa é a State Grid aqui no Brasil. Na China, a State Grid é uma gigante, né? Tem, se não me engano, ela atende a 1,1 bilhão de pessoas e é responsável pela distribuição de 88% da energia do país. É É isso isso mesmo, né? mesmo. Ela tá assim, os números na China são enormes, né? Porque é um país continental, como a gente sabe, e ela está presente em praticamente todo o território chinês. São mais de 1 milhão de empregados na China. Então, para você ter uma ideia do tamanho, né? E da grandeza dessa empresa no continente asiático, né? A State Grid Brasil é a principal operação da State Grid fora da China, mas a gente tem também a State Grid, né, chinesa, tem também outras subsidiárias aí pelo mundo. Aqui na América Latina do Sul temos a operação também no Chile, também tem na Europa, na Itália, em Portugal, na Grécia, enfim, tem em Hong Kong, na Austrália, em outros lugares aí espalhados pelo mundo. A principal operação está na China, né, e a maior operação fora da China aqui no Brasil, com a State Grid Brasil, que é 100% do grupo State Grid Corporation of China. Aliás, isso vem mais ou menos ao encontro do perfil dos investimentos chineses fora da própria China, né? O Brasil é o país que mais recebe investimentos da China pelo mundo. Felipe, a gente tem muita curiosidade, nós que temos uma cultura bem ocidentalizada, muito influenciada pela cultura norte-americana, pela europeia. Existe muita curiosidade a esse respeito. Como que é trabalhar numa empresa chinesa? Quais são, existe até talvez, não sei, até um tipo de uma fantasia, tem ritos, como é que são as relações hierárquicas, como é que é o ambiente de trabalho e mais do que isso, né? Qual que é a relação com o trabalho? Se trabalha muito, como é que é isso? Conta pra gente como é que é trabalhar numa empresa chinesa. É como trabalhar numa empresa qualquer, né? É claro que você tem a Xinjiang tá no Brasil, então a gente fala, nós somos uma empresa, né, brasileira, de origem chinesa, mas uma empresa brasileira, porque a empresa tá situada, está sediada aqui no território brasileiro. Os principais executivos são chineses, mas também temos executivos importantes brasileiros, então existe uma mescla, porque como você muito bem falou no começo, na introdução, é importante ter essa mescla para ter um equilíbrio, né? São duas culturas realmente diferentes, né? Mas é importante a gente ter essa mescla entre brasileiros e chineses, justamente para a gente chegar a um ponto de equilíbrio, né? Então, a maioria dos empregados aqui de brasileiros, a maioria é de brasileiros, aqui na State Grid Brasil, mas a gente tem, né, mais ou menos cerca de 100 empregados aqui que vieram da China, né, e que estão trabalhando aqui exclusivamente para a State Grid Brasil. E é importante essa mescla justamente para a gente encontrar esse ponto de equilíbrio das duas culturas, né? Como você perguntou, como que é trabalhar numa empresa chinesa? Tem coisas realmente que são diferentes, que fazem parte da cultura chinesa, né? Como uma formalidade maior que o brasileiro. A gente é muito informal. O carioca, então, principalmente, né? Às vezes até a gente vai até no terreno da esculhambação, da informalidade, o asiático, o chinês é muito mais formal, né? Então, é claro que a gente cede um pouquinho, eles também cedem um pouquinho, e a gente chega ali no meio termo. Então, eu diria que a gente, quando está trabalhando aqui, a gente não é tão informal quanto a gente seria se tivesse uma empresa exclusivamente brasileira, e acho que também eles também não são tão formais para a gente poder chegar nesse meio tempo. É claro que é importante entender que cada um tem a sua cultura. Então, os chineses têm, notadamente, uma questão com relação à hierarquia, com relação a ritos, né, que são muito mais formais e muito mais rígidos do que a gente, né? A gente tem que entender isso e tem que seguir respeitar, a palavra é essa, respeitar a cultura deles, e eles também entendem que a gente também tem os nossos ritos, a nossa cultura, e eles também respeitam. Então, acho que o ambiente
de respeito entre duas culturas, de cooperação, é fundamental para a gente chegar num caminho único, que a gente tem um lema que a gente chama de One State Grid, né? Que apesar de duas culturas, é uma só empresa, e a gente tem que chegar nesse equilíbrio entre duas culturas para conseguir atingir os objetivos, que são objetivos únicos. São duas culturas, mas os objetivos são únicos e eles precisam ser atingidos. Então, eu acho que essa sinergia, esse equilíbrio é muito importante para atingir objetivos iguais para ambos os lados, né? Eu estou conversando com o Felipe Deschamps Dias, que é gerente de cultura e comunicação corporativa da State Grid Brasil Holding. Felipe, você passou pela grande imprensa, você passou pela TV Record, passou pela TV Globo, você passou pela TV Brasil, pela Rádio Nacional, foi assessor de comunicação da Prefeitura e do governo do Rio de Janeiro, atuou também na iniciativa privada e também em empresa estatal. Você foi gerente de relacionamento com imprensa e comunicação interna da Petrobras Distribuidora. Qual foi o caminho que te levou para a empresa chinesa e qual o cenário de comunicação que você encontrou por lá? Como é que foi esse caminho e essa chegada? É, quando eu fui gerente de comunicação interna e imprensa da Petrobras Distribuidora, ela era uma empresa 100% estatal, né? E eu entrei lá, né, por concurso público e entrei como empresa 100% estatal. E foi bem curioso, porque eu entrei, eu pude ver a transformação da empresa da Petrobras Distribuidora ao que ela é hoje, que é a Vibra, né? Então, eu entrei com uma empresa 100% estatal, ela abriu o capital dela, fez o IPO, né, o IPO, então deixou de ser uma empresa 100% da Petrobras, e depois, isso foi em 2017, 2019, a empresa foi privatizada, né? E hoje não tem mais praticamente nenhuma relação, né, com a Petrobras. E depois que privatizou, eu acabei optando por sair da empresa e vim aqui para a State Grid Brasil, que não deixa de ser uma empresa a BR não deixa de ser uma empresa de energia, né, como é aqui. Então, sair um pouco, né, do setor de combustível para o setor de energia não está muito diferente disso. Não está muito diferente. Não são dois setores completamente diferentes. São duas grandes empresas, né, duas empresas do setor de energia, se a gente falar assim, lato sensu, e foi um caminho natural, né, de uma grande empresa, assim como a BR, e que tem o objetivo, um objetivo nobre, né, vamos dizer assim, porque a State Grid é uma empresa que transmite energia, né, que é um serviço essencial, assim como são, né, os combustíveis, né, no caso da BR, hoje Vibra. Então, é um serviço essencial à população, né, e a diferença, Marco, é que lá era uma empresa, um varejão, né, que vendia combustível direto na ponta. Então, falando da parte que me cabe, que é a comunicação, são duas maneiras bem diferentes de trabalhar. Porque na BR eu falava de varejo, né? Então, era um outro tipo de comunicação, principalmente em relação à imprensa, uma coisa mais ativa na grande imprensa, na publicidade, enfim, muito mais ativa do que agora. Aqui eu estou no setor de transmissão de energia, que é um setor, por si só, muito mais low profile, porque você não fala direto com o consumidor final, né? A empresa participa do setor elétrico e de transmissão, notadamente. Você participa dos leilões, você ganha né, as concessões para explorar, para construir, explorar determinados setores, né, de linhas de transmissão, e você não tem o contato com o cliente direto, né? Então, por conta disso, e também por conta da cultura chinesa, é uma maneira de fazer comunicação mais low profile, né? Mais assim, a gente está mais não está diretamente na linha de frente com a imprensa, né? A gente está mais passivo nesse sentido, não só por conta de ser né, uma característica do nosso negócio, mas também por conta, e aí vamos falar um pouco de da cultura chinesa, que é mais low profile, né? Eles não querem realmente aparecer muito, eles querem, vamos trabalhar, vamos entregar resultado, e a gente não quer aparecer muito. É diferente de uma empresa que você tem um cliente final na ponta ali, que você precisa entregar resultado, está disputando o mercado, com outros concorrentes ali, está disputando venda, share de mercado, não é o nosso caso. Então, acho que são duas empresas ali parecidas pelo setor, né, mas
maneiras de lidar, de trabalhar, especialmente com a comunicação muito diferentes, né? Muito bem, estamos conversando com o Felipe Deschamps Dias, gerente de cultura e comunicação corporativa da State Grid Brasil Holding. A gente vai para um breve intervalo, Felipe, daqui a pouquinho a gente volta na continuação desse Comunicação SA. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Felipe Deschamps Dias, gerente de cultura e comunicação corporativa da State Grid Brasil Holding. Felipe, aproveitar um pouco a carona do bloco anterior, falar um pouco sobre perfil de comunicação. Vocês até resvalou um pouco nessa questão na sua resposta anterior, né? Mas eu queria saber, assim, em detalhes, como é que é a comunicação da State Grid? Ela se dá mais em nível governamental, ela abrange públicos diferentes, porque o que a gente tem visto até aqui, e sobretudo por parte das empresas chinesas que são mais visíveis ao público, como as empresas automotivas, é uma comunicação muito focada na venda, ela é muito apoiada no marketing e menos institucional, menos reputacional. No final do ano passado, a State Grid Brasil levou o maior lote de leilão de transmissão de energia realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e com isso responderá por aproximadamente 19% da distribuição de energia no país. Me corrija se eu estiver errado. De algum modo, isso impacta na comunicação, na comunicação da empresa? Só corrigir um número aqui, Marco, não chega a 19% das linhas de transmissão no Brasil. Hoje a gente tem cerca de 10%, deve aumentar um pouquinho, mas não chega a esse número. Mas o investimento em 6 anos para essa linha de transmissão é da ordem de 18, 19 bilhões de reais, né? Nesses 6 anos aí para construir essa linha, que vai sair lá do Maranhão e vai lá para o Centro-Oeste brasileiro, tá? Desculpa, perdi a pergunta. Não, assim, de fato, essa nova realidade que vocês estão vivendo a partir de agora, estendendo a atuação da empresa, ela impacta de algum modo na forma da comunicação que é feita pela companhia até hoje, porque há uma percepção, até mesmo como você bem lembrou, como não se trata de uma empresa que tem o seu consumidor final, trata diretamente com o seu consumidor final, imagino eu que a comunicação é muito mais em nível governamental, mais relações governamentais do que diretamente com públicos de interesse que de certa forma são afetados pelo serviço de vocês. É por aí a comunicação, o perfil da comunicação é mais mais institucional, e se com essa nova realidade do leilão, isso causa algum impacto, alguma mudança na forma de fazer a comunicação da State Grid. Não, tá perfeito, Marco. É realmente isso que você falou. É uma comunicação mais institucional, mais reputacional do que em busca, como eu te falei, como eu tinha lá na BR Distribuidora, de busca de share de mercado, de participação de mercado, com outros players ali, numa disputa feroz por preço, por margem. Não. Aqui realmente é uma comunicação mais institucional. A gente aqui cuida da comunicação em todas as suas frentes, né? Comunicação interna, comunicação interna que eu te falei, que são cerca de 1.000 empregados, divididos em 7 subestações diferentes pelo Brasil. Então, a necessidade de passar as mensagens importantes da empresa para todo o Brasil. Isso é um grande desafio, né? E empregados que estão, funcionários que estão, por vezes,
são técnicos, né, não estão o tempo todo na frente do computador. Então, é um grande desafio esse que a gente tem aqui. E por ter empregados chineses e brasileiros, a gente tem como língua oficial aqui da empresa o inglês, mas todos os comunicados da gente aqui, a gente passa em 3 idiomas, né? No português, no chinês e no inglês. Então, isso é um grande desafio na parte de comunicação interna. A gente cuida aqui também da toda a parte de PR, né, de assessoria de imprensa, mas, como eu te falei, é uma coisa mais reativa, mais institucional. E a gente tem um perfil mesmo low profile, então a gente não está sempre dando entrevista. Os executivos são realmente mais low profile, então é mais coisas pontuais, né, de forma institucional, não digo de governo, como você falou, mas mesmo institucional, em momentos importantes, como leilões, né, como momentos marcos importantes para o setor elétrico brasileiro, eventos importantes para o setor elétrico brasileiro, e momentos como esse que a gente está vivendo esse ano, que são 50 anos de relações diplomáticas, né, Brasil e China. A gente até organizou aqui semana passada um evento aqui no Rio de Janeiro para comemorar esse marco importante, né, que é muito recente, né, Marcos? 50 anos é muito recente. Então, falei de comunicação interna, de comunicação imprensa, de comunicação externa, a comunicação digital, que hoje a gente não tem como fugir, né? As redes sociais, a maneira rápida e ligeira de todo mundo se comunicar. A gente também cuida dos patrocínios aqui, Marco. Então, a gente tem uma linha importante aqui, social, de projetos sociais, que a gente cuida também. Também estão aqui sobre a nossa responsabilidade. A gente patrocina a Orquestra Maré da Manhã há mais de 10 anos já, uma orquestra que com uma comunidade super carente aqui do Rio de Janeiro, que é o Complexo da Maré, pessoas em situação de vulnerabilidade e que já atendeu milhares de crianças aí ao longo de 10 anos, e hoje a gente tem músicos aí formados, fazendo faculdade na UFRJ, enfim, em faculdades top do Brasil, e virando músicos, né, graças a isso. E a gente tem outros projetos aí sociais que a gente apoia também, como o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, o Hospital do Amor em Barretos, referência no tratamento de câncer e de atendimento ao SUS, o Crack do Amanhã, que é um projeto social aqui também de futebol aqui numa área super carente do Rio de Janeiro, que é o município de São Gonçalo. Enfim, projetos sociais de maneira geral que a gente está apoiando, mas, como falei, de maneira low profile, sem jogar muito confete, né? A gente entende isso como parte do nosso negócio, uma contraparte importante que a gente tem que dar, né, para a sociedade. E, enfim, em grandes linhas aí, essa é a nossa linha de comunicação. Um pouco do que a gente faz assim de mercado como a gente faz os eventos, que eu cuido também aqui, que são os eventos mais do setor elétrico, né? São grandes eventos do setor elétrico que a gente tem que estar, porque faz parte do nosso negócio. Então, a gente está sempre presente nos eventos como SNPTE, como STPC, Senop, EDAL, eventos importantes para o setor elétrico, que estão sempre com apoio e participação da Enel, da ONS, né? Então, a gente está apoiando aí junto com outras empresas também do setor, como a Eletrobras, como a CPFL, e outros players importantes do mercado. E é importante a gente, como uma grande empresa de transmissão, estar presente nesses eventos, mas, como eu te falei, de maneira institucional, reputacional, e não para conseguir cliente, porque esse não é o nosso objetivo, né? Você lembrou bem a comemoração dos 50 anos. Realmente, se você comparar com outras nações, é ainda uma relação bastante jovem, mas bastante valorizada pelos chineses, né? Essa semana, Shanghai se pintou de verde, amarelo e vermelho naquele show de luzes que acontece todo final de tarde, em comemoração justamente a esses 50 anos, a esse meio século de relações, não só Shanghai, Pequim também. É, Vocês, como é que é o sistema de trabalho de vocês? As empresas hoje, você melhor do que eu sabe disso, as equipes são mais enxutas, trabalham-se mais como trabalhos terceirizados. Como é que é a comunicação da State Grid? Como é que vocês estão estruturados? Então, como eu te falei, a gente tem como você bem falou, né, as empresas hoje são bem enxutas, Uhum. e a gente acaba dando conta de tudo, porque a gente trabalha com agências, né, parceiras para nos ajudar nessa comunicação. Então, eu tenho uma equipe aqui, eu não vou dizer que é pequena, mas também não é muito grande, né? Eu tenho um outro gerente aqui, um adjunto meu, que é um gerente chinês, né? E tem uma coordenadora chinesa também aqui. Então, eu tenho 2 chineses, né, que estão ligados diretamente a mim, aqui, parte da equipe.
e tem mais 4 analistas aqui de comunicação, né, brasileiros, né, mais um estagiário, e agora no mês que vem estamos recebendo mais uma analista aqui. Essa equipe fixa, né, que tem aqui. Então, é uma equipe, eu considero que não é uma equipe que chega a ser pequena, porque eu sei que tem outras empresas aí que tem uma equipe muito mais enxuta, e além disso eu tenho a ajuda da agência, das agências. Então, eu tenho uma agência aqui de PR, e que eu tenho uma pessoa aqui também internalizada comigo, né, para tratar dos temas de imprensa. Eu tenho uma agência de comunicação digital, que também trabalha comigo, né, diariamente. Eu não sei se posso falar o nome das empresas aqui, acho que Pode, pode, não fique à tem problema, vontade. né? A minha agência de PR aqui é a Approach, que trabalha comigo aqui. Uhum, A comunicação digital é a Textual, trabalha comigo uhum, aqui, faz as nossas redes sociais também. Tem uma pessoa que também trabalha aqui com a gente direto. E a minha agência de comunicação interna é a Nós da Comunicação, que também tem uma pessoa que também é aqui comigo direto. Então, além dessa minha equipe aqui fixa, né, de empregados de State Grid, eu também tenho essa equipe, né, terceirizada dessas 3 agências, né, que trabalham comigo, além da Cortex, que me ajuda muito na questão de BI, de clipe, né, e da Vira-Lata, que é uma produtora de vídeo. Hoje em dia tudo é vídeo, né? E ela né? também está muito próxima aqui comigo aqui, na produção de vídeos aqui para todas as plataformas. Então, isso é um pouquinho, né, do nosso time aqui, que cuida, como eu te falei, dessas frentes, né, de comunicação interna, de PR, de comunicação digital, de patrocínios, né, de vídeos e de eventos externos, como eu te falei. Além da gente ter um trabalho também muito importante institucional, né, de estar acompanhando sempre o board executivo da companhia, os diretores, né, em eventos, notadamente do setor elétrico, mas também, às vezes, de relacionados com a China, institucionais com o governo, algumas coisas. Essa interlocução, a comunicação tem um trabalho muito importante nesse sentido, né? Pelo fato do board, né, do CEO e do nosso chairman serem chineses, é importante eles terem aqui um suporte de comunicação, no sentido de fazer a tradução, às vezes, das mensagens, né, e explicar algumas coisas que às vezes não são muito claras para eles por estarem vindo de outra cultura, né? Então, é importante aqui para a gente fazer essa tradução para eles, explicar, às vezes, que aqui no Brasil é assim, que isso é dessa forma. Então, esse entendimento, essa tradução desse entendimento, a gente aqui da comunicação tem também um papel muito importante. Muito bem. Olha, você tem uma boa estrutura de comunicação, viu? Tem Comparativamente a sim. outras empresas aí. Mas vamos lá, eu estou conversando com o Felipe Deschamps Dias, que é gerente de cultura e comunicação corporativa da State Grid Brasil Holding. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com a última parte desse nosso encontro de hoje, em que falamos um pouco sobre cultura organizacional, sobre trabalhar em empresas com culturas diferentes. Vamos para o breve intervalo e voltamos em instantes com mais Comunicação SA. Até já. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá PR, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Felipe Deschamps Dias, gerente de cultura e comunicação corporativa da State Grid Brasil Holding. Felipe, pouco antes de você completar 2 anos de empresa, em maio de 2022, você publicou um artigo nas suas redes sociais com o título O Desafio da Comunicação em uma Empresa de Duas Culturas. Quem quiser procurar, entra ali no LinkedIn, por exemplo, onde está publicado esse artigo do Felipe. Interessante artigo. Nele você aponta obstáculos e similaridades entre as culturas chinesas e brasileiras, chinesa e brasileira.
Para quem assistiu o documentário da indústria americana, assinado pela produtora do casal Obama, fica claro como essas diferenças culturais, essa visão e compreensão do mundo entre essas duas sociedades pode ser fundamental para o sucesso ou fracasso de um negócio. Como que a comunicação se insere nessa relação, Felipe? É, então, Marco, como eu falei no começo, eu acho que, e também nesse artigo que eu escrevi já tem um tempinho, mas ele continua super atual, quem quiser dar uma olhada lá. Eu acho que o nosso grande desafio aqui é encontrar o caminho do meio, né? É entender que a gente está no Brasil, mas que os nossos chefes, né, os nossos executivos, a empresa é uma empresa de outro país e de outra cultura. E é um país completamente diferente e que enxerga os temas de uma maneira diferente, né? Não só profissionalmente, mas a cultura mesmo do povo é diferente. Então, a nossa maneira, eu estou aqui já há 4 anos e pouco, a nossa maneira, acho que vamos dizer, o melhor caminho para a gente trilhar é de respeitar, compreender e colaborar, né? Eu acho que essas são as três coisas. E como eu falei também no começo, a gente entender que a gente não vai impor a nossa cultura para eles, da mesma forma que eles não vão impor a cultura deles para a gente, né? Então, por isso que eu falei do importante da gente ter ali a exata noção de que a gente vai ter que ceder em alguns momentos e que eles também vão ter que ceder em alguns momentos. E a gente entender que algumas batalhas a gente tem que comprar e outras não, né? Porque a gente entender, isso a gente vai entendendo ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, e essa experiência vai ajudando a gente a pavimentar o melhor caminho do meio para seguir, né? O que é importante para eles, que eles não podem abrir mão, né? E o que é importante para mim, que eu não posso abrir mão, né? Então, eu acho que esse é o caminho, isso a gente só consegue com diálogo, Marco. E é fácil? Não, não é fácil, porque realmente a gente, como eu falei, a nossa língua aqui principal aqui da companhia oficial é o inglês, não é a minha língua materna e também não é a língua materna deles, né? Então, muitas vezes, sim, em muitos momentos, a gente tem problemas, né, de comunicação, de entendimento. Isso é normal. Então, realmente, a gente talvez aqui a gente não seja tão rápido para resolver alguns problemas com uma empresa 100% brasileira ou 100% chinesa, né? Porque a gente tem alguns problemas ali de comunicação. Então, a gente, como setor de comunicação, tem um desafio importantíssimo nessa tarefa de equilibrar, né, e de planificar toda a comunicação para que o entendimento da empresa como um todo seja um só, para a gente poder seguir esse caminho do meio e atingir os objetivos que são os mesmos, né? E eu acho que a empresa vem tendo muito sucesso nisso, né? Quando eu entrei aqui na empresa, não tinha uma área de comunicação. Eu tive assim o privilégio de construir esse departamento de comunicação e ir pavimentando esse caminho, como eu falei, né, desde 2020, no começo da pandemia, né? E hoje posso dizer que a gente tem realmente um departamento de comunicação, como você falou, pô, você tem uma equipe muito boa, realmente a minha equipe é boa, né? É um tamanho bom, mas eu acho que está também muito de acordo com os desafios da empresa, que são grandes, né? E agora ainda mais com essa nova linha, esse novo leilão que a gente ganhou agora, né? Que são os próximos 6 anos vão ser muito importantes. Agora, Felipe, você acaba de dizer aqui para mim, e é uma grata surpresa, de que você foi o responsável pela implementação dessa estrutura de comunicação da companhia hoje. E a gente que lida com comunicação corporativa, a gente sabe que às vezes é difícil a gente sensibilizar a alta gestão para algumas necessidades, né? Nem sempre a gente consegue realizar aquele nosso sonho aquele ideal que a gente traz de comunicação. Você, pelo visto, conseguiu bastante coisa por aí. Foi difícil o processo de convencimento? Sim, sim, é difícil sim, Marco. No começo é difícil, assim como toda empresa também, né? Um Uhum. grande desafio de nós, comunicadores, eu acho que é em qualquer empresa, é porque, a não ser que você trabalhe numa empresa de mídia, né? Assim, num grande grupo como a Globo, enfim, como outros grupos, se você trabalha numa empresa que não é desse setor, eu acho que vai ser difícil que o presidente, né,
os diretores não sejam engenheiros administradores e tal. Então, realmente, eu acho que a gente com chefes, engenheiros, administradores e outras, é importante que a gente consiga convencê-los da importância da comunicação, né? Então, por isso, é importante que a gente traga, às vezes, em números, né, que mostre para eles, por A mais B, de que a comunicação é importante, por isso. Sair um pouco da subjetividade, que às vezes é inerente ao nosso dia a dia de comunicação, e mostrar para eles, e hoje, enfim, temos ferramentas de BI aí, de BI, que nos ajudam, né, a mostrar isso por A mais B, que a comunicação é importante, você mensurar resultados em comunicação e mostrar para os executivos que a comunicação é importante. De fato, eu consegui aqui atingir conquistas importantes, né, para ter hoje um departamento de comunicação como a gente tem aqui hoje, e eu tive apoios importantes de executivos não só brasileiros, mas também chineses, que me ouviram, né, e que entenderam e que falaram, Felipe, aqui a gente consegue chegar, aqui não. Então, de novo, tive que abrir concessões, tive que não vamos comprar essa briga aqui agora, vamos por aqui que é mais importante. E esse é o nosso desafio, né, Marco, como gestor, de fazer escolhas, né? Não, eu acho que é mais importante agora aqui eu contratar essa agência aqui do que eu ter mais um empregado aqui, né? E por aí vai. E a gente vai fazendo escolhas que contam a nossa história aí, né? Eu acho que foi realmente um importante caminho e hoje, graças a Deus, assim, eu acho que a State Grid é reconhecida como uma empresa importante no mercado e conhecida também na área de comunicação, né, por conta disso que a gente construiu aqui ao longo desse tempo. Muito bem, a busca pelo caminho do meio, não é? Chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Eu queria agradecer aqui a presença do Felipe Deschamps Dias, que é gerente de cultura e comunicação corporativa da State Grid Brasil Holding. Felipe, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Obrigado, Marco. Eu agradeço a você, a Mega Brasil, a todos os ouvintes aí, todo mundo que tá ligado aí. E curtam aí o canal, sigam as redes sociais aí. E eu estou à disposição aí, Marco, para outras conversas aí pelo meu LinkedIn. Grande abraço aí e até a próxima. Obrigado pelo convite. E acompanhe o texto, leiam o texto do Felipe na página do LinkedIn, que é bastante interessante. Então, muito obrigado mais uma vez a você, Felipe. Obrigado a você também que nos acompanha até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.